nossa passagem bíblica encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Palavra da salvação. Graças a Deus. Jesus de mim, Jesus de mim, ama de mim, o sangue me terá. Jesus de mim. Oremos. Grandioso, sempre temos Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. O Senhor é bom e está na sua misericórdia. Sua verdade estende-se de geração em geração. Pai bendito, Pai amado, não importa que eu diminua nesse momento, oh Pai. Invoco a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, para que me oriente, para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade. Quebranta, Senhor, os nossos corações, para que possamos recebê-la e praticá-la. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui reunidos. Agradecer ao gabinete pastoral também por indicar mais uma vez o meu nome para partilharmos a palavra. O tema é suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E os primeiros 3 capítulos dessa carta, Deus a fazer coisas por nós. Então, no primeiro capítulo, é Deus que diz que fui eu quem vos chamei. Então, Deus nos chamou. No segundo capítulo, Deus nos resgatou do pecado, porque antigamente éramos mortos e agora fomos vivificados pelo Espírito Santo. No terceiro, Deus diz que nos salvou, tanto judeus como gentios. E a partir do 4º capítulo, é Deus que nos orienta como devemos conviver. Requer de nós como devemos nos comportar, como devemos viver nesse mundo. Então, por isso é que esse versículo do capítulo 4 nos chama à humildade, à mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Aqui, quando nós ouvimos essa palavra suportando-nos uns aos outros, não é daquele jeito como nós podemos às vezes dizer: eu tenho que suportar essa pessoa porque temos que conviver. Eu tenho que suportar esse irmão, meu esposo, minha esposa. Não. Suportar é dar suporte, é apoiar, mesmo nas adversidades, mesmo com as nossas divergências, mesmo que o meu irmão falou mal comigo, mas quando eu vejo aquele irmão em perigo, aquele irmão a precisar de ajuda, eu tenho que suportar. É amor, isso é que é amor. Não é só para eu quero aturar, vou aturar. É mesmo nos suportarmos uns aos outros. É amor. Aqui vem a palavra humildade. Nós sabemos, aliás, somos cristãos e nós temos um modelo que é Jesus Cristo. E a Bíblia refere que Jesus foi humilde. Então, mas infelizmente muitos de nós
Paulo aqui nos chama à humildade, porque essa virtude é que nos torna mais conscientes das nossas limitações e nos torna mais dispostos a valorizar os outros. Porque uma pessoa que é humilde valoriza os outros, respeita os outros. Aqui vem a palavra mansidão. Mansidão manifesta-se como gentileza, um autocontrole, paciência. Permite lidar com os desafios e conflitos com sabedoria e amor. Longanimidade, paciência. Uma pessoa é mais tolerante, perseverante nas dificuldades, nas injustiças, nas provocações, sem perder a calma. Porque esse é um exercício que nós, como cristãos, devemos fazer, praticar. Quer dizer, se o meu irmão me ofender, como eu irei reagir? Então devemos estar preparados para isso. Isso é que é nos suportarmos uns aos outros em amor. Nós fomos chamados para sermos a família de Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Por isso é que temos que estar unidos. Um só corpo, um só espírito. E mais adiante, Paulo dá o exemplo do corpo, do nosso corpo. Que tudo trabalha em sintonia. Se a mão disser que não vou fazer isso, como é que ficaríamos? Se o pé não nos obedecer ao que queremos andar. Então todos nós temos que nos sentir membros de um só corpo e devemos trabalhar unidos, não obstante os nossos problemas, as nossas adversidades, os nossos pontos de vista diferentes, mas temos que ter sempre em mente que nós, ao entrarmos por esta porta, devemos deixar o eu lá fora. Porque, meus irmãos, tudo isso não tem nada a ver conosco. Tudo isso é só para a glória e honra de Deus. Então, não tem nada a ver com que, eu não estou satisfeita porque o irmão falou. Não tem nada a ver com isso. Tudo isso é por Jesus. É por Deus. Aqui, nós somos servos para servir. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, foi servo. Ele serviu os outros. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, meus irmãos, sempre que entrarmos aqui na igreja, é para adorar a Deus. Amém. É para servir. Não para ser servido. Porque muitos de nós queremos somente ser servidos. Queremos que os outros satisfaçam aquilo que nos agrada. E não queremos agradar o outro. E o engraçado é que eu, a determinada altura que eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a ver por que nós, como cristãos, gostamos muito daquelas passagens, gostamos de recitar aqueles trechos da Bíblia que nos favorecem. Por exemplo, todo mundo aqui conhece a passagem bíblica São João 3,16. Quem conhece? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só essa parte que decoramos. Mas mais abaixo, no versículo 19 a 20, diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz,
as suas obras, não sejam reprovadas. Mas quem pratica o bem vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas coisas nós não decoramos, porque nós teremos que fazer um esforço para obedecer o que Deus nos manda. E se nós prestarmos um pouquinho mais de atenção, se formos, esse apóstolo João foi o mesmo que escreveu o livro de 1ª, 2ª, 3ª João e que escreveu o Apocalipse. Vejam só o paralelo. Aqui está João 3,16. Agora, se virmos em 1 João 3,16, o que é que diz? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por outros. Essas passagens nós não decoramos. Então eu comecei a fazer um exercício de começar a decorar aquelas passagens que exigem de mim maior obediência a Deus, um melhor tratamento ao próximo. Por exemplo, se os irmãos lerem Salmos 15, aí é Deus já nos dizer quem entrará no reino de Deus. Então decorem só isso, para depois começarmos a ponderar ao tratarmos os outros. Se os irmãos lerem Colossenses 3, de 18 a 25, diz: vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Porque agrada a Deus. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não as irriteis. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedeceis em tudo os vossos senhores, não segundo a carne, ou na carne, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Então, se nós começarmos a prestar atenção nessas passagens que exigem de nós mais respeito, mais obediência à palavra de Deus, nós vamos ser mais mansos, vamos ser mais humildes, vamos ser mais pacientes com os outros. Filipenses, eu gosto muito dessa passagem. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mais adiante, versículo 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Então nós temos que resplandecer, temos que fazer a diferença. Não podemos andar em conflitos, tanto na nossa igreja, como na nossa família, como no nosso trabalho, e quando nos virem, dizem: oh, já chegou. Então temos que ser diferentes, meus irmãos. E às vezes nós murmuramos com muito. Às vezes Deus nos dá tanta coisa e mesmo assim murmuramos. Aquilo que aconteceu durante o percurso do deserto, todos murmuravam contra Moisés. Nós somos assim, meus irmãos. Deixa-me só contar a história de Fanny Crosby, uma americana que nasceu em 1820. Ela, quando tinha 1 mês de idade, teve uma infecção nos olhos e naquela altura havia poucos recursos. O médico lá na aldeia tinha viajado
Então recorreram a um outro médico que talvez fosse pouco experiente e receitou algo que lhe cegou. Ficou cega desde um mês de idade. Ela, quando completou 8 anos, ela fez um poema que dizia: não chores pelo facto de eu ser cega, porque eu vivo assim. Se Deus me fez assim, é porque Ele tem um propósito comigo. A avó dela lia-lhe a Bíblia, todos os dias lia, e ela ganhou aquela capacidade de curar, decorou várias passagens bíblicas. Essa senhora, depois casou-se, teve um filho, o filho morreu, com pouca idade. Depois de uns anos, o marido morreu, e ela, ao longo da sua vida, morreu com 94 anos e deixou mais de 8.000 hinos. Nós conhecemos muitos deles. Que segurança, Cristo é meu. Vários outros. A Deus Pai demos glória com grande fervor. Filho bendito por nós todos Deus. A graça conceda mais vil pecador, abrindo-lhe as portas de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus Pai demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos Deus. Por isso, meus irmãos, nós fomos chamados. Mas se os irmãos virem na Bíblia, Judas também foi chamado por Jesus. Também andou com Jesus, foi discípulo de Jesus. O que aconteceu no fim? Então não podemos nos vangloriar pelo fato de sermos chamados filhos de Deus e andarmos de qualquer maneira. Porque Deus às vezes usa. Aí onde está o nosso coração? É no dinheiro, é aí que vai estar a tua perdição. Nos ídolos, é aí que vai estar a tua perdição. Então devemos ter cuidado. Fomos chamados. Mas Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Devemos estar preparados, meus irmãos, porque Jesus voltará e irá nos julgar. Jesus Cristo é o Rei que foi abandonado para que nós nunca mais nos sentíssemos abandonados. Então devemos proclamar esse Rei, confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus, o Rei que sofreu mudo e calado diante do insulto e zombaria, mesmo tendo o poder de destruir todos eles, mas ficou calado. Foi contado entre os transgressores, sofreu o pior dos castigos para que fôssemos salvos do pecado. Aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, proclamemos esse Rei. Tomemos a nossa cruz e sigamos o nosso Rei. Mulher
se o nosso nome está escrito no livro da vida. Devemos saber, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.